Então, para a gente entender com clareza como é que os cistos e tumores odontogênicos se desenvolvem ou eles acontecem, nós precisamos lembrar lá da embriogênese dentária, porque é a partir das fases da formação dos dentes que esses cistos e tumores vão fazer o seu desenvolvimento. Eles vão lembrar de fases da formação dos dentes. E aí, puxando lá a embriologia dentária, lá no início da faculdade, nós temos representado aqui a área da papila dentária, que é o conjuntivo frouxo, que vai dar origem à polpa. Depois, essa linha aqui é a camada de odontoblastos. Aí você tem aqui os ameloblastos, e essas mais baixas, mais cúbicas, são os pré-ameloblastos, e essas cilíndricas altas aqui são já os ameloblastos, aqui representando que eles já estão secretando esmalte e os odontoblastos já estão secretando dentina. Depois você tem aqui o epitélio interno do órgão do esmalte, retículo estrelado e epitélio externo do órgão do esmalte. Então, tudo isso é o germe dentário. E ainda tem aquela outra parte mais inferior que depois vai ser a bainha epitelial que vai dar origem à formação da raiz. Acontece que esses tecidos eles se relacionam um tecido com o outro, de maneira que para que você tenha a diferenciação dos odontoblastos, é preciso que os ameloblastos sinalizem essa diferenciação. Isso gasta tempo, isso gasta energia. É preciso produzir mediador químico que vá conversar com a outra célula e como que explicasse para ela que é necessário essa diferenciação. Aí, os odontoblastos começam a secretar dentina. Isso é o sinal, a presença de dentina, para que os ameloblastos, então, comecem a produzir esmalte. A gente não pode ter esmalte sem ter apoio de dentina. E assim vai sucessivamente, até que você tem todos os tecidos em processo de formação e todos esses tecidos fazendo induções recíprocas. É isso que se chama teoria da indução. Essa indução recíproca que acontece entre os tecidos durante a formação do dente. O que isso tem a ver com cistos e tumores odontogênicos? Bom, os cistos e os tumores odontogênicos, principalmente os tumores odontogênicos, eles vão copiar fases dessa embriogênese dentária. Alguns tumores vão lembrar bem pouca coisa, a memória deles vai ser muito curta, vão lembrar só lá das fases iniciais. Mas em outras circunstâncias, você vai ter tumores que vão lembrar muitas fases da embriogênese dentária, como por exemplo o odontoma, que é o mais especializado deles, ele lembra de tudo. E isso, então, vai refletir diretamente no comportamento biológico do tumor. Quanto mais fases o tumor lembra, quanto mais fases da formação dos dentes ele copiar, mais energia ele gasta nessa indução recíproca dos tecidos, mais diferenciado ele vai ser. A consequência disso é que você tem, então, agora um impacto no comportamento biológico dele, do ponto de vista de crescimento e agressividade. Quanto mais ele gastar energia se diferenciando e produzindo outros tecidos e fazendo essa indução recíproca dos tecidos, menos tempo e potencial biológico vai sobrar para ele crescer. Então, vê bem, pega o odontoma que lembra de tudo isso, gasta energia de morte nessa indução recíproca, produz esmalte, produz dentina, produz cimento, produz polpa e ele se esgota. Ele se exaure do ponto de vista biológico e ele não consegue continuar crescendo, ele não consegue crescer mais do que aquele tamanho que normalmente nós surpreendemos ele quando ele já concluiu a formação das estruturas mineralizadas.